Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. É o seguinte, nenhum carioca venceu na rodada do Brasileirão. Vasco perdeu, tá na zona de rebaixamento. Botafogo foi derrotado, perdeu a liderança. A gente começa falando de Flamengo, que já tá no Chile para o jogo de amanhã contra o Palestino pela Conmebol Libertadores. Richard Souza também tá lá. Tem desfalque importante para esse jogo, né, Richard? Tudo bem? Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Pois é, Escobar, Arrascaeta continua fora, ele ainda não está 100% recuperado da lesão na coxa direita, ficou no Rio de Janeiro, continua em tratamento. A boa notícia para os rubro-negros, Everton Cebolinha treinou ontem, está recuperado da lesão na panturrilha direita e veio aqui para o Chile com a delegação. O Flamengo faz o seu último e único treino aqui no Chile hoje à tarde. Nós estamos aqui no estádio Francisco Sanches Rumoroso, é o palco do jogo, na cidade de Coquimbo, distante 460 quilômetros da capital Santiago. O Palestino é de Santiago, mas teve o seu estádio vetado por conta das condições ruins do gramado, capacidade para 18 mil pessoas, mas definitivamente o Flamengo não vai sofrer pressão da torcida local. Jogo importantíssimo pelo grupo E da Libertadores. O Bolívar disparou com 9 pontos, o Flamengo tem 4 na vice-liderança e o Palestino está logo atrás com 3 pontos. Portanto, importante para o Flamengo pontuar aqui para depois decidir a vida rumo à classificação para as oitavas nos 2 jogos que faltarão no Maracanã, Escobar. Richard Souza, muito obrigado. Bom trabalho para você aí, meu camarada. Bom, sábado o Flamengo empatou com o Bragantino pelo Brasileirão, o Fluminense também com o Atlético Mineiro. Esse jogo do Fluminense seria no Maracanã, mas por causa do show da Madonna, aí a partida foi para Cariacica, no Espírito Santo, né? O Bruno Cortes acompanhou torcedores do Flamengo, do Fluminense, que não estavam nem aí para ela, que é a rainha do pop. 3h46 da tarde, sábado, 4 de maio, daqui a 14 minutos, começa o jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro, mando de campo do time carioca, ou seja, teoricamente um jogo para acontecer aqui no Maracanã, que é a casa dos tricolores, mas isso não vai acontecer, a gente não vê nenhum torcedor tricolor por conta dela, Madonna. Muita gente saindo do metrô, só em Copacabana mesmo, pro show de Madonna. Se o jogo fosse no Maracanã, onde você estaria? Lá dentro, na Sul já, na minha cadeirinha de frente pro gol. Por lá na grade, não tem jeito. Tricolores na bronca com a estrela da música. Madonna não. Já tô estressada demais pra ver Madonna ainda. E olha que o Fluminense começou bem. Menos de 5 minutos, jogada bonita de Marquinhos, gol de Cano, 1-0. Na linha de fundo, Marquinhos, o cruzamento, Cano! O Fluminense marcou o primeiro! Cano! Cano! Marquinhos, olha isso aqui, ó, Marquinhos. Tchau, eu te amo. Se na mesa tem um intruso rival, azar o dele. No segundo tempo, depois da falha do goleiro Everson, Alexander achou o Renato Augusto, que aumentou a vantagem tricolor. Renato Augusto, finalizando a assistência de Alexander, eles acabaram de entrar! Seu jogo é mais tarde. A reação do Atlético Mineiro aconteceu. 2 vezes com Vargas, diminuiu depois do lançamento de Igor Gomes, empatou de cabeça. Cruzamento, Vargas! Arana, cruzamento na cabeça de Vargas. Sequei, né? Tá um pouquinho. Sabor de derrota. Agora eu vou secar, né? Secou meu time, agora eu vou secar o dele, né? É o mínimo. Sábado de Madonna, sim, mas como quase todo dia no Rio de Janeiro, sábado de samba e futebol também. Flamengo em campo em Bragança Paulista, esse já seria mesmo um jogo fora de casa. Nem adianta colocar a culpa na Madonna. O culpado aqui é outro. Não dá pra entender a escolha dele, não dá pra entender. Eu não tô feliz com ele, acho que os torcedores também não. Flamenguistas também ficaram na bronca com a arbitragem. Ele vai tirar o cartão? Ah, não é possível. Ele deu falta? Depois de expulsar Luan Cândido por falta em De La Cruz, o árbitro voltou atrás. Foi chamado pelo VAR, marcou falta no início do lance do próprio uruguaio em Pedro Henrique e anulou o cartão vermelho. Pouco depois, Pedro Henrique de novo. Gol dos caras. Dessa vez de cabeça, 1-0 Bragantino. O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo e depois do lançamento perfeito de De La Cruz, Bruno Henrique empatou o jogo. Fez mágica De La Cruz! Bruno Henrique ergueu a cabeça, bateu por baixo. Faltou pouco para a virada acontecer. No lance em que Pedro Henrique salvou o gol de Lohan, o Flamengo reclamou de pênalti de Vitinho em Luiz Araújo. Ele perde a corrida,
ele puxa, tem uma ação ali no corpo do Luiz Araújo, e aqui é o momento que ele está soltando, mas ele já tinha feito a carga, né? E no meu ponto de vista, com impacto para a marcação da falta. 1-1, 2-2 e quase nada para se comemorar na tarde e na noite de sábado para a dupla Fla-Flu. Se você for pensar no contexto do jogo, dava pra ganhar, né? Acho que isso tudo foi culpa da Madonna, tá? Porque se ela não tivesse vindo, era no Maracanã, o resultado era outro. Morreu ontem, aos 85 anos, o argentino César Luiz Menotti, técnico do primeiro título mundial da Argentina na Copa de 78, que foi sediada na própria Argentina. Desafio Internacional de Futebol de Cegos, Brasil e França, um duelo que não é nem um pouco equilibrado. Os brasileiros nunca perderam para os franceses. Nesse domingo, a goleada foi por 4-0. Destaque para esse golaço aí do Nonato, driblou 3 e bateu de biquinho. A modalidade entrou nas Paralimpíadas em 2004 e a seleção sempre ganhou ouro. Confiança lá no alto, para os Jogos de Paris. Título sul-americano sub-20 já garantido. Vaga na Copa do Mundo também. Mas é sempre bom ganhar, não é não? A Carol chutou, no rebote da defesa a Milena cruzou e aí a Vogt acabou mandando a bola para dentro. Gol contra e Brasil 1-0 no Peru. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para Via Amaral. Gol do Brasil! É da Capita! 2-0. O próximo desafio é a Copa do Mundo, que começa no final de agosto na Colômbia. Etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Evandro e Arthur conquistaram vaga nas Olimpíadas de Paris ao ganharem a semifinal. E na decisão, conquistaram o título. Ouro pro Brasil! O bronze ficou com o André e George, que já começaram a etapa classificados. A Ana Patrícia e a Duda também já estavam garantidas em Paris e ganharam o ouro. O Brasil é ouro em Brasília! Bárbara e Carol Solberg, que caíram no início da etapa, formam a outra dupla feminina classificada para as Olimpíadas. O Rio Grande do Sul está sofrendo demais com a tragédia das enchentes no estado. Inclusive, os jogos dos times gaúchos foram todos adiados, do Brasileirão, da Libertadores, da Sul-Americana também. Dá uma olhada como é que ficou a Arena do Grêmio em Porto Alegre e toda a região do entorno ali, tudo alagado, né? Tem inclusive circulando um vídeo do goleiro do Grêmio, Kaique, ajudando a resgatar algumas vítimas de enchente. Ele está ali de colete vermelho, está circulando nas redes sociais. E aí o estádio do Internacional Beira-Rio, que também não está muito diferente, né? Situação muito triste em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já Hugo Moura fez isso aí e acabou expulso. O Vasco perdeu de novo, 4ª derrota seguida no Brasileirão. E também, mestre Léo Batista mostrando pra gente como foram as vitórias de São Paulo e Palmeiras. O conquistou a vaga olímpica no revezamento 4x400 metros masculino do atletismo no Mundial de Revezamentos em Nassau, nas Bahamas. Quarteto formado por Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Vitor Hugo e Matheus Lima venceu a prova da repescagem e garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris. O Vasco passou o último Brasileirão brigando para não cair. Mal começou desse ano, tá lá a zona de rebaixamento perturbando. Já voltou a ser uma triste realidade. 15 minutos de jogo. Primeira respirada do Vasco na partida. Leve desvio da marcação, escanteio para o Vasco. O Vasco tem bons cabeceadores. Ele olha para a grande área, cruza, tira o Kaique. A bola vai voltar para o Hugo Moura. Recuo errado do Hugo Moura, ele vem para matar a jogada. Vermelho, está expulso o volante ex-Atlético Paranaense, Hugo Moura. Mas que bobeira! Hugo Moura expulso e a torcida do Atlético Paranaense pegando no pé. E mesmo quando estava 11 contra 11, o negócio já estava azedo para o Vasco. Com 11 segundos, o Atlético já estava em cima.
chance, ele cruza mal com a perna esquerda, a bola sai. Do apito inicial até a expulsão do Hugo Moura, só deu Atlético. Conseguiu o cruzamento na primeira trave para o Canóbio. Fez o drible no Léo, bateu cruzado! Essa aí foi aos 2 minutos. Aos 3, depois do passe errado do Paulo Henrique, Pablo bateu para fora. Passa a esquerda do gol, elétrico, começo do jogo do Furacão. Teve susto no escanteio. Ela tá viva! Tira a defesa do Vasco. Bola na trave do Eric. Na trave! Tudo isso aí antes do Vasco finalmente conseguir chegar lá na área do Atlético nesse cruzamento pro Verratti que o Kaique Rocha afastou. E aí veio a expulsão do Hugo Moura. Logo depois, outra chance claríssima numa cobrança de falta, na trave. Ou parecia questão de tempo, né? Na trave de novo! 3 bolas na trave. E aí, aos 25 minutos, veio o gol. Eric. Gol! Eric! Pro Atlético! A primeira chance do Vasco foi nesse lance, sem querer, do David. O Atlético finalizou 12 vezes só no primeiro tempo. O segundo começou igual, 1 minuto e meio e... dominou o Zapelli, bateu na trave de novo! Uma chuva de bola na trave, que isso? 4 bolas na trave. Aos 6 minutos do segundo tempo, finalmente, a primeira chance vascaína. Paulo Henrique parou no Bento. E o Léo Jardim seguia salvando o Vasco. O Verratti até empatou, mas estava impedido. Nesse lance, o Vasco reclamou de toque de mão do Kaique Rocha na disputa com o Verratti, o que poderia gerar expulsão do jogador do Atlético se a arbitragem interpretasse que ele era o último homem. O Anderson Daron não marcou nada. E o Atlético seguiu no mesmo ritmo. Foram 24 finalizações no jogo, 9 na direção do gol. O Vasco, que segue com o interino Rafael Paiva, só teve uma. A gente tem que continuar trabalhando. A gente teve a troca do treinador, uma nova metodologia, um novo estilo de jogo. A gente está empenhado em aprimorar e aprender o mais rápido possível o que ele quer jogar. Os jogadores do Vasco tentam entender um técnico que na teoria vai durar pouco. Em algum momento deve chegar um efetivo. Quando? Aí não sabemos. Enquanto isso, a torcida sofre com a realidade. 4 derrotas seguidas no Brasileirão e time na zona de rebaixamento. Pro mestre Léo Batista. Alô, muito boa tarde. Ah, meus 17 aninhos. 1949, eu já estava trabalhando, igual o Estevão do Palmeiras. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Cuiabá e só precisou de 11 minutos para fazer essa jogadaça. E só parou porque sofreu pênalti. Foi rabiscando, deixou o Ramon para trás. Pênalti cometido pelo Denilson em cima do Estevão. Ele mesmo foi bater. Deu um beijinho na bola para dar sorte, né? E mandou uma bomba. Ele encheu o pé esquerdo e mandou na gaveta. Acordou a coruja do Walter. Nada como tratar a bola com amor, é ou não é? Antes, o Lázaro já tinha feito 1-0 de cabeça. Então, vitória do Palmeiras, 2-0 no Cuiabá. Com licença, com licença, com licença, com licença. Ó, eu só quero falar do jogo Vitória em São Paulo. Esse aí é o Wagner Leonardo. Ninguém conseguiu segurar o zagueiro do Vitória. Ele queria só dar uma explicação sobre a expulsão. A arbitragem ela tem que ter um histórico, tem que ter uma coerência. O lance foi uma cotovelada no Caleri aos 3 minutos. Aí o Vitória ficou com 1 a menos, né? Praticamente a partida toda. E o São Paulo aproveitou. Luciano fez 1-0. O Vitória empatou com William Oliveira.
Mas pouco tempo depois, o Luciano botou o São Paulo na frente de novo. Michel Araújo levanta a cabeça, diz pro Luciano, faz e me abraça. Luciano estufa a rede do Vitória. E aí, tá acabando, seu Léo? Espera só mais um instantinho, que eu tô sentindo que vale a pena ver esse gol aí, ó. O Luciano ia ser substituído, mas pediu para esperar só um escanteio. Inclusive o sistema de som já anunciando a saída do Luciano, que não saiu ainda. E sabe muito esse Luciano, hein? Primeiro quase saiu o gol do Caleri. O Lucas Esteves tirou em cima da linha. Mas a bola sobrou pro Ferrarese limpar bonito e mandar na gaveta. 3-1 pro São Paulo. E o zagueiro tem o sangue frio de centroavante. Bom, agora eu vou embora mesmo, ó. Tchau, fui! Já, Arthur Jorge pensativo. O Botafogo estava empatando. Aí ele botou o zagueiro Barbosa no ataque. 4 minutos depois, gol do Bahia. Arquitetar um time de futebol não é uma ação fácil. Aqui está o português Arthur Jorge tentando construir e estruturar a equipe do Botafogo. Neste esporte, o sucesso do projeto é medido por números. Até a partida de ontem contra o Bahia, os do Arthur eram bons. Desde que assumiu como treinador do Botafogo, foram 2 derrotas e depois vieram 5 vitórias consecutivas. O Arthur usou as melhores ferramentas e colocou em campo força máxima para enfrentar o Bahia. Confronto pelo Brasileirão no estádio Newton Santos. O 6º jogo consecutivo da equipe no Rio de Janeiro. O Botafogo mostrou disposição desde o início. O Bahia procurava se impor mesmo fora de casa. E teve as jogadas mais perigosas do primeiro tempo. Nesta, o Santiago Arias cruzou, o Everaldo ganhou na cabeça e o John salvou com uma grande defesa. Operando um milagre, John! Mesmo jogando de maneira ofensiva, o Botafogo não conseguiu fazer gol. O Bahia, sim. Com nova participação do Arias, que arriscou um chute aproveitando o rebote da defesa. A bola desviou no braço do Hugo e o John segurou. Teve VAR, o árbitro revisou o lance e... pênalti para o Bahia! Everaldo bateu e fez 1-0. O Botafogo retornou para o segundo tempo tentando sufocar o adversário. Teve um gol do Júnior Santos anulado. Linha sendo traçada. As imagens e áudios divulgados da cabine do VAR mostram como foi por pouco. Até o braço dele. Ok, pode confirmar. Confirmado impedimento no início da jogada aí. O impedimento, né? Foi confirmado. Aos 17 minutos veio o empate. O Romero, desmarcado, pediu a bola. Recebeu e com um belo passe deixou o Savarino na cara do gol. O Marcos Felipe defendeu o chute e a sobra ficou com o Botafogo. O Marlon Freitas pegou mal na bola, o Jefinho não. Tira bem de Marcos Felipe. Jefinho, 1 para o Botafogo, 1 para o Bahia. O Botafogo seguiu melhor. Teve chances de virar. 2 vezes com o Cuiabano na mesma jogada. E o Botafogo joga para longe a chance de virar. Pensando em uma solução para construir mais chances de gol, o técnico Arthur Jorge colocou o zagueiro Alexander Barbosa no lugar do Damian Soares. E o Barbosa não foi para a defesa. Tá lá na frente, ó, como se fosse um centroavante. Pode ser uma estratégia do Arthur Jorge. Era. Tentámos colocar mais um homem junto do Júnior e face à escassez de homens mais de área que temos, optámos por colocar o Barbosa porque é um jogador forte no jogo aéreo. Sem o centroavante Tiquinho Soares e Matheus Nascimento machucados, Arthur Jorge escolheu o Barbosa para ser o camisa 9, um defensor. O zagueiro argentino tem 1,93 m de altura e repetia sinais apontando para as laterais do campo.
Quizás mi entrada de 9. Eu entrei de 9 como um centroavante porque estávamos chegando muito pelas pontas e tivemos vários cruzamentos sem jogadores para cabecear. O centroavante Barbosa, ó. Vai tentar, né? Pegando de primeira. O plano arquitetado pelo Arthur não funcionou. E mais, as mudanças feitas pelo técnico adversário Rogério Ceni deram resultado. O meio-campo Carlos de Pena e o atacante Rafael Ratão entraram no segundo tempo. O passe espetacular do De Pena desmontou a defesa alvinegra e o Ratão correu rápido para driblar o goleiro e deixar o Bahia na frente. 2-1, placar final. A derrota jogou o Botafogo para a terceira colocação do Brasileirão. A sequência de vitórias foi interrompida. A série de jogos em casa continua. Na próxima quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar a LDU aqui no estádio Newton Santos pela Libertadores. Focar na LDU porque a gente tem uma competição importante onde a gente tem que conseguir a classificação. Então agora repensar no jogo de quarta-feira. Quarta-feira, Botafogo e LDU ao vivo na Globo depois de renascer. E você fica agora, gente, com o Jornal Hoje, direto do Rio Grande do Sul, cobertura da tragédia das enchentes no estado. Aqui a nossa solidariedade, o carinho ao povo gaúcho e familiares também. Tá feia a coisa por lá. Até amanhã. Tchau, tchau. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.